Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. A medida provisória 1109, de 25 de março, de 22 de 28 de março, vem dispor de medidas trabalhistas alternativas e sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda para enfrentamento das consequências sociais e econômicas do estado de calamidade pública em âmbito nacional ou em âmbito estadual, distrital ou municipal reconhecidas pelo Executivo Federal. São os objetivos da medida as seguintes situações: 1. Preservação do emprego e a renda. 2. Garantir a continuidade das atividades laborais, empresariais e das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública no âmbito nacional, no âmbito estadual, distrital ou municipal, reconhecido pelo Executivo Federal. Segundo, as medidas previstas poderão ser adotadas exclusivamente: 1. Para trabalhadores em grupo de risco e 2. Para trabalhadores de áreas específicas dos entes federativos atingidos pelo estado de calamidade pública. Essas situações aqui são calamidades públicas de enchentes, inundações, secas. Das medidas trabalhistas alternativas para o enfrentamento do estado de calamidade pública poderão ser adotados por empregadores e empregados para a preservação do emprego, renda, sustentabilidade no mercado de trabalho e o enfrentamento das consequências do estado de calamidade pública as seguintes medidas trabalhistas alternativas: 1. O teletrabalho. 2. A antecipação de férias individuais. 3. A concessão de férias coletivas. 4. O aproveitamento e antecipação de feriados. 5. O banco de horas. E 6. Suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Primeiro, a adoção das medidas previstas acima observará o disposto em atos do Ministério do Trabalho que estabelecerá, entre outros parâmetros, o prazo em que as medidas trabalhistas alternativas poderão ser adotadas. Os prazos serão de até 90 dias, prorrogável enquanto durar o estado de calamidade pública em âmbito nacional ou estadual, distrital ou municipal, reconhecido pelo Executivo Federal. Da suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Diz o artigo 17, dispõe em sua regra: o ato do Ministério do Trabalho e Previdência Social de que trata o artigo 2º poderá suspender a exigibilidade dos recolhimentos do FGTS em até 4 competências relativas aos estabelecimentos dos empregados situados em municípios alcançados por estado de calamidade pública reconhecida pelo Executivo Federal. O que significa isso? É a suspensão do recolhimento do FGTS durante esse período. Não é uma, como vamos dizer assim, uma situação de falta de obrigação. É um adiamento, ou seja, fica suspenso os recolhimentos no prazos previstos. Não há um perdão do valor a ser recolhido, não há perda do direito do trabalhador. Os empregados poderão fazer o uso da prerrogativa prevista no artigo 17, independente. Os empregadores poderão fazer o uso, independente do número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo da atividade econômica e da adesão prévia. O artigo 18 dispõe: os depósitos das competências suspensas poderá ser realizado de forma parcelada, sem incidência da atualização monetária da multa dos encargos previstos do artigo 22 da Lei 8.036 de 1990. Depois, a medida traz a sequência do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda em Estado de Calamidade Pública, ou seja, os objetivos, a instituição dos objetivos e das medidas do Programa Emergencial de Emprego e Renda. Dispõe o artigo 24 que o Poder Executivo Federal instituirá o Programa de Emergencial de Emprego e Renda para o enfrentamento das consequências sociais do estado de calamidade pública no âmbito nacional, estadual, municipal e distrital. E são medidas do Programa Emergencial de Manutenção em Emprego e Renda, entre elas previstas no artigo 25. 1. O Programa de Benefício Emergencial da Manutenção de Emprego e Renda, BEM. E 2. A redução proporcional da jornada de trabalho e salário. E 3. A suspensão temporária do contrato de trabalho. Depois dispõe
É o parágrafo único que o disposto no caput não se aplica para quem não pode ser aplicado essas medidas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A. Aos órgãos da administração pública direta e indireta e B. Às empresas públicas, sociedades de economia mista, inclusive as suas subsidiárias e os organismos internacionais. Do benefício emergencial de manutenção em emprego e da renda. Dispõe o artigo 27 que o bem será pago nas seguintes hipóteses: redução proporcional da jornada de trabalho e salário e suspensão temporária do contrato de trabalho. O artigo 28, no parágrafo 1º, define o bem será pago ao empregado independente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, ou seja, ele não precisa ter um tempo de emprego para ter esse benefício. 2, o tempo de vínculo empregatício. E 3, o número de salários recebidos, né? E o segundo prevê: o bem não será devido ao empregado que seja ocupante de cargo de empresa pública ou cargo de comissão de livre nomeação e exoneração, ou seja titular de mandato eletivo, né? E 2, esteja em gozo de benefício e prestação do regime geral da Previdência Social, de regimes próprios, né? Ressalvados pensão por morte ou auxílio acidente. E B, também não pode estar em gozo de seguro-desemprego e qualquer das modalidades ou de bolsa de qualificação profissional, segundo a Lei 7998 de 90. Depois nós temos a redução proporcional da jornada e do salário. Dispõe o artigo 27 da medida que o empregador, na forma e no prazo previsto no regulamento que trata o artigo 24, que vai ser disposto pelo o executivo poderá acordar a redução proporcional da jornada e do salário de seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. Então, a medida prevê que o empregador não precisa fazer isso com todo o seu estabelecimento. Ele pode fazer de forma parcial na totalidade ou também pode ser de forma por setor ou por departamento. Depois da suspensão do contrato de trabalho, o que vai ocorrer durante a suspensão? O artigo 30 prevê que o empregador, na forma e no prazo previstos no regulamento de que trata o 2024, poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados de forma setorial, departamental ou de forma total ou parcial, prevendo no seu artigo 1º que a suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada conforme o disposto no artigo 33 e 34, por convenção coletiva, acordo coletivo ou de forma individual, escrito entre empregado e empregador, repetindo o que a gente já conhece das questões dos programas emergenciais anteriores, né? E na hipótese de acordo individual escrito entre empregador e empregado, a proposta deverá ser encaminhada ao empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos. E terceiro, o empregado, durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador a seus empregados e ficará autorizado a recolher para o regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo. Essa medida entra na data de sua publicação e aguarde os nossos próximos vídeos e os cursos para melhor compreensão e detalhamento do aqui editado e passar a ser exigido ou oportunizado para as empresas nessas situações do programa emergencial da calamidade pública ou da calamidade devido ao evento Covid. O nosso muito obrigado, até o próximo vídeo.